Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós aqui em nossos corações. Bom, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, nós encontramos uma advertência, uma fala de Jesus, que é assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem venha o escândalo. Eu vou repetir. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem venha o escândalo. Há outros versículos que nós vamos comentar mais à frente, mas a ideia é comentar inicialmente este versículo e extrair dele as lições para a nossa vida. A palavra-chave aqui, principal, é justamente essa, que já foi tocada aqui. Escândalo, a palavra-chave. O sentido comum de escândalo é fato ou acontecimento que contraria e ofende convenções morais, sociais ou religiosas. Mas acontece o seguinte, que o escândalo não está propriamente no fato em si, na ação, e sim na repercussão que ele causa. Esse é o sentido comum. Por exemplo, quando a Leila Diniz, aquela atriz, em 1971, alguns devem estar lembrados disso, apareceu grávida, com barrigão, um biquíni muito curtinho, na praia de Ipanema, aquilo ali foi um escândalo. E nós temos outros exemplos. Lembram do escândalo Watergate, em 1972, que provocou a renúncia do presidente Nixon, presidente dos Estados Unidos, o escândalo dos Correios e por aí vai. Porém, não é esse propriamente o sentido de escândalo que nós vamos comentar aqui nas nossas reflexões. É o sentido evangélico, aquele sentido que Jesus colocou na sua fala em Mateus 18, 7. Então, a palavra escândalo vem do grego, e significa armadilha, pedra de tropeço, tudo aquilo que faz tropeçar. Uma casca de banana, por exemplo, nesse sentido, é um escândalo, porque faz tropeçar. Não importa, uma característica aqui muito interessante, não importa quem colocou aquela casca de banana ali. Não importa. Alguém vai cair, vai tropeçar. Pode ser até a própria pessoa que colocou. Mas independe disso. O escândalo, nesse sentido, é uma circunstância que constrange, que desafia. E um exemplo disso nós temos é a pandemia. A pandemia, essa pandemia agora que nós estamos vivendo, pode ser considerada um escândalo. E não podemos dizer que escândalo é um mal em si, a essência do mal, que nós vamos falar já já, onde está a essência do mal verdadeiro, do verdadeiro mal. Então, a pandemia, por exemplo, é um escândalo, porque desafia, traz desafios. Um dos objetivos do escândalo, nesse sentido de Jesus, é esse, de desafios. Agora, quem vai brilhantemente definir a palavra escândalo é Allan Kardec. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Ele vai dizer que escândalo é tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições.
tudo aquilo que resulta dos vícios e das imperfeições, que é o escândalo. Então, nós temos aí, e vou dar aqui alguns exemplos de vícios e imperfeições. Um deles foi falado agora há pouco. Orgulho, egoísmo, vaidade, ambição, inveja, ciúme e por aí vai. São imperfeições. E isso que causa o escândalo. O escândalo se origina das imperfeições e dos vícios que ainda trazemos. E tem um vício muito terrível, extirpar de nosso coração. É a maledicência. Falar mal dos outros, falar mal da vida alheia. Outro vício terrível, reclamação. Tem pessoas que reclamam que está calor. Aí, quando faz frio, reclama que está frio. Quando não está nem calor nem frio, vai reclamar de alguma coisa. Então, o hábito, o vício de reclamar. E por aí vai. Isso causa escândalo. Causa escândalo. Então, nós temos dois problemas aqui para serem resolvidos. Um é a imperfeição, o vício, e o outro é o escândalo. Quer dizer, nós temos a imperfeição que causa a falta. A falta é o escândalo. Vamos ver, por exemplo, o ciúme. O ciúme é uma imperfeição. Por causa do ciúme, muita gente comete crime. Esse crime é uma falta que pode até não ser divulgada, pode até não vir a público, como aquele escândalo da Leila Diniz, e por aí vai. Né? Mas perante as leis divinas, isso não passa desapercebido. Então, nós temos uma imperfeição que causa a falta. Pela imperfeição se comete falta. E aqui o exemplo, uma pessoa ciumenta, um vício do ciúme, acaba cometendo crime. Esse crime é uma falta. Outro exemplo, a ambição. Uma pessoa com ambição, ambiciosa, que comete a falta. A falta, por exemplo, desvio do dinheiro da merenda escolar, que é um crime que pode até não vir a público, mas não deixa a justiça divina passar. A justiça divina não passa pela justiça divina. Então, nós temos esses dois problemas. E como resolver esses dois problemas? Aí nós vamos nos recordar, nós vamos nos lembrar do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na primeira parte, no capítulo 7, lá itens 15, 16, 17, do Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura, para a gente entender isso. Então, o que acontece? Com a imperfeição se comete falta. Então está lá dito, para apagar os traços de uma falta e suas consequências, são necessárias 3 condições: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento não é o lamento somente, não é somente o lamento. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de vida, mudança de mente. É aquela atitude do filho pródigo, lembra do filho pródigo? De repente ele caiu em si, ele viu que a situação estava tão horrível para ele, terrível, que ele caiu em si e resolveu voltar ao Pai. Esse cair em si, resolver voltar, é o arrependimento. Isso é arrependimento. Não é lamento do que fez,
é mudar de atitude. Então, esse é o arrependimento. Mas isso não basta. É necessária a expiação e ainda a reparação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, como consequência da falta cometida. Consequência da falta cometida. Pode ser nesta existência ou em outra existência. E a reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. É consertar, é reparar, corrigir o erro, fazer de novo, fazer bem feito o que fez mal feito, ou fazer certo o que fez errado. Isso é o reparar. Isso tudo para apagar os traços de uma falta, escândalo, e suas consequências. E o que se faz com a imperfeição, os vícios e as imperfeições? Porque você apagou a falta, mas e a imperfeição continua? Porque com a imperfeição, a gente continua cometendo escândalos. Com a imperfeição, se eu continuar sendo ciumento, né? Então, daí vem as provas. Aí as provas. As provas é que são capazes de eliminar a imperfeição, o vício. E é muito interessante porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Uma expiação pode servir de prova. Sempre serve de prova uma expiação. Mas nem sempre a prova é uma expiação. E aqui eu vou trazer um exemplo de provas que, ao mesmo tempo, é uma expiação. Está justo no versículo seguinte, no versículo 9, ou melhor, 8, capítulo 18 de Mateus, versículo 9, quando Jesus diz assim: se a tua mão, veja, as palavras de Jesus aqui são muito fortes, a imagem é muito forte, mas é necessário, é preciso extrair o espírito da letra aqui. Se a tua mão ou o teu pé é objeto de escândalo, então corta-os e lança-os fora, porque é melhor você entrar na vida coxo ou aleijado do que ter as duas mãos e os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Continua agora no versículo 9. E se o teu olho é objeto de escândalo, arranca-o e lança-o fora. É melhor você entrar na vida com um olho só do que ter os dois e ser lançado no fogo eterno. Não vamos aqui interpretar essas palavras de Jesus ao pé da letra, é claro que não. Arrancar um olho, cortar uma perna, um braço, no sentido metafórico, significa extrair a imperfeição, aquele vício que há séculos e séculos tem causado escândalos. Eu tenho que extrair, que é melhor, e é doloroso extrair. É doloroso. Como é doloroso arrancar de nós o egoísmo, o orgulho, o ciúme. Dói. Então, essas palavras de Jesus, esses 2 versículos, também vamos agora penetrar mais profundamente na literalidade dessas palavras. Aí está, nessas palavras de Jesus, nessa simbologia muito severa, o motivo das reencarnações, o motivo determinante das reencarnações dolorosas. Quando muitos de nós, já estamos cansados de provocar escândalo com o olho, com os olhos,
com o braço, com as mãos e com outros órgãos. Estamos cansados. Pedimos essas provas dolorosas, cegueira de nascença, da paralisia, a paralisia de nascença, a cegueira, coxos, aleijados e por aí vai. A gente vê essas provações terríveis. É justamente isso. O Espírito pede. Aí está uma expiação e, ao mesmo tempo, prova. Expiação e prova no mesmo conjunto. É muito bacana isso, né? Prova, então, consiste nas vicissitudes da vida corporal, que tem por finalidade justamente purificar o espírito. Purificar é tirar todos os vícios, as imperfeições. Olha, imperfeições, aperfeiçoar. Vicissitudes são dificuldades, problemas, obstáculos, doenças, perda de ente querido, desastre financeiro e por aí vai. Esses elementos não os considere como males. Não considere eles como males. Eles são remédios. Porque sem eles, você não arranca esse cancro que é, esses cancros que são as imperfeições, os vícios. É necessário que venham, por isso que Jesus falou, é necessário que venham escândalos. Ai do mundo porque venham, por causa dos escândalos, mas é necessário. Porque ele diz, ai do mundo porque venham escândalos. A terra, o mundo aqui é a terra. Jesus é o governador espiritual da terra, do nosso planeta. E esse é um planeta de expiação e provas. Então, é muito comum ter escândalos, mas eles são necessários. E veja, escândalos, por isso que eu falei no início, não importa a origem deles, quem provocou aqueles escândalos, porque eles servem de expiação e provas. Expiação para uns e provas para outros. Emmanuel vai acrescentar um elemento a mais. E eu achei muito bacana isso. Ele acrescenta aprendizado. Então, escândalos no mundo serve de expiação. Aí daquele que cometeu, né? Escândalo. Mas eles servem de expiação para uns, de provas para outros e de aprendizado para outros. Olha o que Emmanuel vai dizer no livro O Consolador, questão 307. E ele diz assim, no mundo, mais ou menos assim, no mundo de expiação e provas, como é a Terra, onde quase todos nós nos encontramos pelo escândalo que praticamos no pretérito, olha aí, quase todos nós nos encontramos pelo escândalo que praticamos no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, prova e aprendizado. Ele incluiu mais esse terceiro elemento. Porque ainda nos falta aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Ainda nos falta aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Lembra daquela frase muito usada por muitos espíritas? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Não é? A maioria de nós preferimos, nós temos o livre-arbítrio, a maioria de nós preferimos ir pela dor. Por isso que Emmanuel diz, porque ainda nos falta aquele amor que cobre a multidão dos pecados. E é por isso que Jesus falou, ai do mundo, coitado do mundo, é pena, dá dó ver o mundo assim, por causa dos escândalos. Mas é necessário que
venham escândalos. E depois ele diz, ai daquele, ai do homem, por quem venha o escândalo. Porque precisa eliminar o escândalo e extrair a imperfeição, aquilo que originou o escândalo. Em um livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer uma pergunta que todos nós fazemos. Vai fazer essa pergunta aos instrutores espirituais, aos nossos amigos espirituais. Ele pergunta assim, veja como é atual a pergunta de Allan Kardec aos espíritos. Bastante grande é a perversidade do homem. O homem aqui, em geral, a criatura humana. Embora os homens sejam mais perversos do que as mulheres. Isso é público e notório, mas independente aqui de homem e mulher. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece, pergunta Allan Kardec, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez dele avançar, caminha aos recuos? Quer dizer, não parece que, em vez dele avançar, ele recua? Não é? Quantos de nós não pensamos isso? Parece que o mundo está piorando, a violência está aumentando, corrupção aumentando. Não parece que a criatura humana está caminhando aos recuos? E olha a resposta dos espíritos. Olha a resposta deles. Enganas-te. Engana-te. Ou seja, você está enganado, Kardec. Os espíritos dizem, observa o conjunto, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Tá? O fato de compreender o que é mal já é um avanço. Compreender o mal. Veja, existe aí o mal que todo mundo considera mal, né? Então, por exemplo, essa pandemia é um mal, mas o mal, essência é aquele que nós provocamos, que vem das nossas imperfeições e que com elas provocamos, praticamos faltas, o escândalo. Esse é o verdadeiro mal. Mas os espíritos continuam na resposta. Afirmar, ratificar isso que nós estamos falando. Olha o que eles dizem. É necessário que o mal, o escândalo, o mal, chegue ao excesso. É necessário que chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, eles estão dizendo assim, é necessário que a dor, parece que a dor só não basta, é necessário que ela seja em excesso para sacudir a criatura humana. Sacudir. Sacudir. Está aí a pandemia. Aí a pandemia. Que é um escândalo mundial. Mundial. Então, não nos preocupemos com os escândalos que a vida coloca em nosso caminho. São desafios, são necessários. Se eles existem, é porque ainda são necessários. Lembremos das palavras de Jesus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Eles ainda são necessários. Preocupemo-nos, sim, com os escândalos colocados por nós à vida, praticados por nós. Esse é o verdadeiro mal. Porque são justamente esses que causam o mal em nós mesmos. Em nós mesmos. Constituindo, assim, um atraso na nossa marcha para a perfeição. Muito obrigado. Deus nos abençoe.